Olá, meu pessoal da HM Nutri. Hoje o assunto é o nosso queridíssimo feijão, né? Vou responder 10 perguntas, as 10 dúvidas, né, sobre o feijão carioca, são as principais, é o que a galera mais tem dúvidas sobre o feijão carioca, e a gente vai ter até curiosidades interessantes aqui nesse vídeo também. Um vídeo sem cortes, hoje não vai ter corte nenhum, vai ter participação especial de cachorro, né, participações especiais do além, ninguém sabe, né? Mas a gente vai respondendo perguntas aqui sobre o feijão, né, o feijão carioca, e tem uma curiosidade, muita curiosidade interessante que eu vou trazer aqui. Eu estou aqui com o celular para poder fazer a leitura das perguntas e vou respondendo, sendo que são as principais dúvidas ficam em primeiro e as que são as dúvidas menos, né, perguntadas vai ficar em último, né, nessa nossa lista. A primeira pergunta é: quanto tempo deixar de molho o feijão carioca, né? Existe essa dúvida em relação ao tempo que tem que se colocar o feijão carioca. O tempo para você colocar, para deixar de molho, são 12 horas, né? 12 horas de molho. Porém, né, na água você deixa ele submerso, né, na água, e você tem que deixar por 12 horas, porém, na metade do tempo você tem que trocar a água. Então, deu 6 horas, você retira aquela água, né, e depois você enche de novo e deixa mais 6 horas. Aí você vai, retira essa água depois de mais 6 horas e depois faz o cozimento desse feijão, né, que é para poder eliminar algumas substâncias. Mais para frente a gente vai ter outras perguntas relacionadas ao porquê deixar o feijão de molho, mas eu vou deixar isso mais para frente. Mas o tempo que você tem que deixar de molho total são 12 horas, então é praticamente um dia anterior que você já tem que deixar esse feijão de molho para no outro dia você fazer o cozimento do mesmo, ok? Vamos para a segunda pergunta, né? Essa é a principal dúvida, eu acho que vai ser até o tema desse vídeo aqui. A segunda é: qual é a diferença do feijão preto para o feijão carioca? Existe também essa dúvida, né? Porque existem vários e vários tipos de feijão e existe essa competição, né, entre aspas, entre o feijão carioca e o feijão preto. Bom, os dois são muito parecidos, né? Só que o feijão preto, ele é um pouco mais nutritivo do que o feijão carioca, né? O feijão carioca, ele é um pouco menos calórico do que o feijão preto. O feijão preto, ele é um pouco mais calórico, certo? Só que o feijão preto, ele tem mais ferro, o feijão preto, ele tem mais cálcio, e o feijão preto, ele também tem mais fósforo, né? Dentro dos micronutrientes, né? No caso desses minerais, o feijão preto é um pouco mais rico do que o feijão carioca. Mas eles são bem parecidos, tá? Aí vai da sua preferência, né, do seu gosto, mas qual é o mais nutritivo? É o feijão preto. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: qual é o feijão carioca? Tem gente que nem sabe qual é o feijão carioca. Você fala, o feijão mulatinho, o feijão carioca. Tem pessoas que não conhecem o feijão carioca por esse nome, né? Às vezes pode ser que conheça por outro, mas não sabe. O feijão carioca é este aqui, ó. Passa a imagem aí para eu mostrar o em grão em si, porque aqui já é ele cozinhado. Estamos tendo algum problema para passar e passou. Aqui está, o feijão carioca. Ele é esse aqui, nessa cor bege, né? E ele tem uns tracinhos em marrom, né? Esse aqui é o feijão carioca, também chamado de carioquinha ou mulato. Ele é um dos mais vendidos, né, no Brasil. 80% dos feijões vendidos é feijão carioca, que é esse aqui. Então você não tem mais dúvida sobre qual é o feijão carioca. Tem gente que pergunta isso. Por que o feijão carioca tem esse nome? Essa é uma história bem interessante. Por que é carioca, né? Porque ele nasceu no Rio de Janeiro? Não é porque ele nasceu no Rio de Janeiro, não. Feijão carioca é por conta de um porco. Porque tem um porco, né, que ele tinha essas características aqui. Ele tinha essa cor, né, essa cor bege, e ele tinha esses tracinhos em marrom também. Então o feijão carioca, o grande feijão carioca, ele parece com esse porco. E o nome desse porco era carioca, que é um porco aí... até me esqueci aqui. Eu nem sabia dessa. Eu acho que muita gente não sabia, mas é por conta de um porco que foi dado aí, a homenagem do agricultor que deu esse nome, né, para o feijão. Em homenagem a esse porco aí, feijão carioca, né? Bem interessante, uma curiosidade bem interessante
sobre o feijão e é uma pergunta que foi feita, né, em relação ao nome, por que que é feijão carioca. Esse porco era um porco caipira, tá? A outra pergunta é, o que acontece se eu não deixar o feijão de molho? Né? No começo a gente falou do tempo, né, do feijão e por que que a gente tem que deixar o feijão de molho. Porque se a gente não deixar o feijão de molho pelas 12 horas que eu citei lá no começo, o feijão não vai liberar os fitatos. Esses fitatos eles vão causar problemas gastrointestinais. Então você precisa fazer com que o feijão fique de molho para ele liberar esses fitatos, tá? E não te prejudicar. Por isso que ele tem que ficar esse tempo aí de molho, porque se você vai consumindo feijão, né, sem deixar nesse tempo aí para liberar esses fitatos, você pode ter futuros problemas. Então é interessante que você realmente faça esse processo que eu citei lá no começo, que foi a primeira pergunta, que foi a principal dúvida no caso. Mais uma pergunta aqui, o que significa quando o feijão espuma, né? Quando você bota ele de molho, ele começa a espumar. Essa espuma justamente é os fitatos sendo liberados, as substâncias sendo liberadas na água, né? De forma gasosa e tal, e fica ali como espuma naquela água. Por isso que você tem que jogar água fora. Então, deu 6 horas, né, do tempo que ele ficou ali de molho, você joga essa água fora, preenche de novo, e depois de mais de 6 horas você tira, troca a água para depois você utilizar a água para o cozimento, ok? Mas são as substâncias ali, a espuma são as substâncias que estão sendo liberadas que você tem que jogar fora. Outra pergunta aqui é qual o tipo de feijão que não dá gases, né? Porque o feijão carioca ele dá muito gases, né? E principalmente se você não deixar ele de molho. Bom, tem alguns feijões que dão menos gases, tá? Que é o feijão fradinho, que é o feijão de corda, tem o chamado feijão chinês também, tem o feijão azuki, a própria ervilha, as lentilhas não dão tantos gases assim, que também são grãos, tá? Da mesma família, né? Das leguminosas, e eles não dão tanto gases como dá o feijão carioca, só que não são tão comuns, né? A galera não consome muito esses feijões que eu citei, principalmente o chinês e o azuki. Mas o feijão de corda, geralmente ele é bem consumido também, tá? E ele dá menos gases do que o feijão carioca. Essa pergunta aqui é bem interessante. Qual é o melhor feijão para a saúde? Qual é o melhor, né? Qual é o best? O melhor feijão para a saúde é o feijão branco, exatamente. Você achou que ia dizer o feijão preto, mas não é, o feijão branco. Feijão branco ele é o mais saudável, ele é o mais leve, tá? E é um dos mais nutritivos também, né? O feijão branco é muito difícil até de encontrar, não é tão comum, tá? Mas ele é o mais saudável, o mais nutritivo e o melhor de todos, tá? Feijão branco aí na sua vida. Qual o tipo de feijão que contém mais ferro? A gente sabe que o feijão, né, é uma leguminosa fonte de ferro, fonte de... para prevenir a anemia, né, que não é fonte animal, é o ferro de fonte vegetal. E o feijão que mais tem ferro é o feijão preto. Eu já tinha falado da comparação com o feijão carioca e feijão preto. O feijão preto é o que tem mais ferro em sua composição, né? O feijão preto muito conhecido aí pela feijoada, certo? Então ele é bem saudável, o feijão preto. Eu estou falando aqui do feijão carioca, mas os outros feijões estão ganhando, né? E última pergunta, já chegamos na última pergunta, 10ª e última. Pergunta aqui da lista. Qual é o melhor tipo de feijão? Eu disse qual era o melhor feijão, que era o feijão branco. Aqui é o melhor tipo, né? Que existe tipo 1, tipo 2, etc. O melhor tipo de feijão é o tipo 1. Então se você for no supermercado e tiver lá, né, feijão tipo 1, esse é o melhor feijão. É o feijão mais nutritivo, é um feijão que vai entregar mais nutrientes, é o feijão que vai ser mais saboroso e de melhor qualidade. Porque se não for do tipo 1, provavelmente vai ser um feijão mais velho e um feijão que vai ser mais duro, vai dar mais trabalho no processo de cocção. Então é interessante que você escolha do tipo 1, tá certo? Então essas foram as 10 principais dúvidas em relação a feijão, né? Falei do feijão carioca, dei algumas curiosidades, comparei com outros feijões também, porque não tinha como não comparar, tenho que comparar. E esse vídeo aqui é totalmente sem cortes, é só respondendo perguntas, então mande a sua pergunta também.
Essas aqui são as perguntas as mais feitas, né, pelas pessoas em relação ao feijão. Você pode fazer a sua pergunta também, que eu irei responder caso você tenha alguma dúvida, quiser saber sobre alguma curiosidade, tá ok? Então vamos encerrar aqui. Se inscreva, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante. Deixe seu like ou dislike, né? Compartilhe o vídeo, ativa o sininho de notificações. Quando eu lançar o vídeo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo, tá bom? Então é isso. Valeu, falou e até a próxima.